Glória a Deus. Quantos aqui têm limitações? Quem não tem, glória a Deus, né, para a sua vida. Os anjos que estão aqui, as asas já começaram a subir. Irmãos, todos nós temos limitações. Né? Você está nesse país, você tem limitações. Você tem limitações talvez da língua. Né? Talvez você tenha limitações, você fala aquele inglês macarrônico aqui nesse lugar. Né? Talvez você tenha outro tipo de limitação, você tem limitação física. Talvez você tenha limitações financeiras. Você sabe quais são as suas limitações, né? Nós somos cheios de limitações, irmãos. Nós mesmos nos limitamos. Nós mesmos colocamos definições para nós e nos limitamos. Você tem conceitos a seu respeito que te limitam. Sabe? Nós definimos a nós mesmos e quando nos definimos, não de acordo com a palavra de Deus, nós nos limitamos. Eu e você somos cheios de limitações. Sabe, é aquela história, eu penso assim, eu acho assim, eu acredito assim. Sabe, as pessoas que nos cercam, elas nos limitam. Muitas pessoas que te cercam e me cercam, ela fica nos definindo. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa é desse jeito. Não fui com a cara daquela pessoa. As pessoas que nos cercam nos limitam. Sabe? As pessoas quando emitem uma opinião a seu respeito, ou a meu respeito, elas nada mais, nada menos estão fazendo, colocando limitações para mim e para você. A sua esposa, seu marido, os seus filhos, os seus amigos, muito provavelmente podem te limitar. Você pode estar limitando alguém. Quando você emite opinião a respeito de alguém, por exemplo, o Wagner não fala bem. O Carlos, ele não é muito empático, eu não gosto muito dele. Eu olho para ele e não me sinto bem. Sabe? Talvez você já ouviu essa história. Esse menino não vai dar em nada. Talvez você ouviu essa história e esse menino era você. Esse menino não vai dar em nada. Sabe, nós somos cheios de limitações. E queremos limitar as pessoas que nos cercam. Eu tenho pregado esses dias sobre o propósito de Deus. Sabe, o propósito de Deus na sua vida não há limites para que ele aconteça. Sabe, o propósito de Deus na sua vida, ele vai acontecer diante da graça e do favor de Deus na sua vida. Não há limites para que esse propósito aconteça. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Sabe, e muitas vezes, quando você olha para o propósito de Deus para a sua vida, junto você olha para o limite que você tem. E acha que esse propósito não pode acontecer, não pode se cumprir na sua vida, porque você olha para as suas limitações. Sabe, as circunstâncias, irmãos, elas nos limitam. Por diversas vezes, circunstâncias te limitaram. Os nossos recursos financeiros, materiais, nos limitam. Seja você tendo eles, seja você não tendo eles. Sabe as vitórias que você teve na sua vida? Elas te limitam. Como assim, pastor? É porque você acha que você já venceu em algo, que você não precisa mais superar aquela meta. As suas experiências, as experiências que você teve no decorrer da sua vida, elas te limitam. São como paredes colocadas para você, que muitas vezes você olha para elas e fala, não vou superar. Sabe, enquanto eu fui falando aqui, diversas coisas vieram dentro de você, no seu espírito, na sua mente, te mostrando as suas limitações. Sabe, em que você é limitado? E não há problemas em ter limites, irmãos. Não há problema. Isso tem a ver conosco mesmo, ser humano. Nós somos limitados. Mas eu quero te convidar hoje a ter uma experiência com Jesus nesse lugar. Sabe, a enxergar nele
que não há limites para o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Sabe, nos evangelhos, a maior parte dos evangelhos, maior tempo ali dentro dos evangelhos, são os homens querendo limitar Jesus. São os homens querendo limitar o agir de Deus. São os homens querendo limitar Jesus, querendo colocar ele numa caixinha de fósforo. Sabe, na sua vida, a maior parte do tempo, desde o dia que você nasceu até hoje, são circunstâncias, homens e você mesmo querendo te limitar. Mas pastor, por que você está falando esse negócio aí? Por que você está falando que eu me limito? Por que você está falando que os homens quiseram limitar Jesus? Sabe, os planos de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, ele supera as suas limitações. Porque é de Deus, não é seu. Porque é dele, é ele que vai fazer, não é você. Sabe, tem um negócio que se chama unção. Unção é a capacitação de Deus para um propósito. Sabe, você em determinados momentos poderia estar olhando para você e falar, não dou conta de fazer isso. Não dá mesmo. Você em si mesmo não dá conta. Mas quando a unção de Deus vem, que é a capacitação de Deus, a capacitação do alto, vem sobre a sua vida, você recebe então capacidade para executar algo que Deus tem para a sua vida. Sabe, quando nós nos limitamos, pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí agora, quando que você se limita? Responde para ela, quando você olha para você mesmo. Abre a palavra de Deus lá em João, no capítulo 5, no versículo 1. A gente tem um exemplo aqui de um homem que estava debaixo de uma enfermidade durante 38 anos somente. E ele é conhecido na Bíblia como o paralítico. Olha, vamos ler junto. Olha que interessante aqui. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Fala comigo, multidão de enfermos. Cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmãos, quando eu ler a palavra, eu quero que você vá imaginando, porque você vai ter que entrar na história, amém? Trazendo para os dias de hoje. Imagina que tinha uma piscina na casa de alguém aqui. Na casa do Gil. O Gil não está aqui hoje de novo, misericórdia. Marido da Ana. Irmãos, imagina que lá tem uma piscina na casa do Gil. O dia que vocês quiserem ir lá, está convidado para jantar, almoçar e ter comunhão. Lá na casa do Gil tem uma piscina, irmãos. Trazendo para os nossos dias, nessa piscina especificamente, a Bíblia está falando aqui que vinha um anjo do céu, agitava as águas, e lá em volta estava cheio de enfermos. Quando eles percebiam que a água estava agitada, eles pulavam lá dentro. Agora imagina um paralítico pulando dentro da piscina. É para viver ou para morrer, né? E a Bíblia está falando aqui que nessa ocasião, as pessoas que estavam enfermas e pulavam na hora que o anjo agitava as águas, eram curadas. Só que esse homem, do qual a Bíblia diz, e é isso que eu quero que você preste atenção aqui agora, ele era um homem paralítico, e estava assim, já há 38 anos. Sabe, naquela época as pessoas eram limitadas, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Não tinha os equipamentos todos tecnológicos para ajudar na saúde, né? Não tinha hospitais com a qualidade que nós temos hoje. Não tinham médicos com a qualidade que nós temos hoje. As pessoas elas eram limitadas a crenças e a superstições.
a religiosidade. Sabe? Talvez você hoje tenha se limitado a isso. E Deus quer tirar essas limitações da sua vida. Sabe, talvez você tenha colocado a sua fé em lugares errados. Talvez você tenha colocado a sua fé em pessoas erradas. Sabe, talvez você tenha se prendido a pessoas, ou a circunstâncias, ou ao anjo que vai descer e vai mover, e você vai ter um romper na sua vida. Ou aquele profeta, aquele homem de Deus que vai chegar e você vai ter uma experiência com Deus, por causa de alguém. Sabe, talvez você está se limitando a essas coisas. Como eu disse, 38 anos não são 38 dias. 38 anos, irmãos, não são 38 meses. 38 anos, são 38 anos paralítico. Essa pessoa era limitada? Demais. Essa pessoa tinha como se locomover? Com muita dificuldade. Talvez outras pessoas tinham que carregar ela. Acredito eu que não tinha cadeira de roda naquela época. Mas em João, no capítulo 5, versículo 6, continuando, Jesus, vendo-o, fala assim comigo, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Você não percebe um senso de humor aqui não, irmãos? Eu estou te vendo, você está com um problema, você é paralítico. E eu pego e volto para você e pergunto, você quer ser curado? Espera lá, que senso de humor é esse? Jesus pergunta para o paralítico se ele quer ser curado. Em outras palavras, Jesus pergunta se você quer sair dos seus limites, das suas limitações. Sabe? Trazendo para os seus dias, trazendo para hoje. Você quer sair das suas limitações? Aí talvez você está pensando assim, não, mas Jesus sabe que eu estou passando por esse problema. Não precisa nem eu ficar orando por isso, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Mas o próprio Jesus está perguntando, você quer sair das suas limitações? Interessante, a gente leu antes que era uma multidão de gente enferma. Fala assim comigo, multidão. Isso é que é precioso, irmãos. No meio da multidão, Jesus te enxerga. Porque a Bíblia continua, vendo-o. Jesus estava vendo-o. No meio da multidão, Jesus te enxerga. Jesus te vê individualmente. Sabe? E Ele sabe, Ele conhece cada uma das suas limitações. Melhor que você mesmo. Ele conhece cada uma das suas limitações. Interessante então, que Ele vem e confronta as limitações desse paralítico. Que muitas vezes ele mesmo se colocou. Muitas vezes você mesmo se colocou em limitações. Sabe, porque esse paralítico ele tinha ido para aquele lugar para sair de uma limitação. Mas mesmo assim ele não conseguia sair. Muitas vezes você está aqui agora, me ouvindo, e não consegue sair de uma limitação. Porque ainda você não aprendeu a lidar com aquele que te tira da limitação. Sabe? Olha só que interessante. Quer ser curado? Vira para a pessoa que está ao seu lado. Você quer ser curado? Vira para a outra. Você quer sair desse limite? Você quer perder essa limitação? Eu te pergunto, uma pessoa que está há 38 anos paralítica, ela quer ser curada? Que isso? Se eu estou 38 anos paralítica, alguém me pergunta isso, eu não sei. Se eu brigo com a pessoa ou se eu dou um grito de alegria. Quer sair desse limite, filho? Quer sair dessa limitação? Paralítico aqui não anda. Nem aqui, nem naquela época. Paralítico não trabalha. Paralítico tem dificuldade de se relacionar. Paralítico é alguém completamente limitado. Glória a Deus pela palavra dele. Sabe?
Talvez você tenha olhado para si mesmo e tenha se visto completamente limitado. Completamente limitado. Mas eu te pergunto nessa manhã, você quer romper os seus limites? Irmãos, eu quero romper os meus limites. Sabe? Deus tem um plano para a sua vida. E Ele quer nos ajudar e quer me ajudar a romper os limites que nós temos. Qual foi a resposta que o paralítico deu para Jesus? Vamos ver lá em João no capítulo 5, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Qual foi a resposta do paralítico, irmãos? Sabe, isso aqui é um princípio que acontece conosco. E acontece diversas vezes na palavra, e acontece diversas vezes na nossa vida. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, Carlinhos, nesse país. Ninguém me ajuda, Kleber. Como que eu posso ser curado se ninguém me ajuda? Ninguém me ajuda nessa igreja. Ninguém me ajuda na minha família. Ninguém me ajuda a ser colocado nessa piscina. Ninguém me ajuda. Eu não tenho apoio de ninguém. Queremos sempre achar culpados, irmãos. Sabe, para os seus limites e para os meus limites, a primeira vontade nossa é achar um culpado. Eu não consegui isso por causa daquele rapaz, ou eu não consegui isso por causa daquela moça, ou eu não consegui isso por causa do meu chefe, ou eu não consegui isso. Enfim, nós queremos arrumar um culpado. Jesus só perguntou para ele: quer ser curado? E o que ele respondeu? Eu quero ser curado, isso que eu quero, Senhor. Foi isso que ele respondeu? Não tem jeito, em outras palavras. Ninguém me ajuda. Milagre até acontece nessa igreja, mas é para poucos, só para aqueles que caem primeiro na piscina. Qual que foi a atitude de Jesus diante disso, irmãos? Vamos ver no versículo 8 e 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus fez o que, irmãos? Qual foi a atitude dele? Ignorou os limites que o próprio homem estava colocando. O Senhor Jesus ignorou os limites que aquele homem estava colocando. Ignorou também, nem deu importância para quem ele estava culpando. Em outras palavras, eu não consigo fazer isso porque aquela pessoa não me ajuda. Jesus ignorou essa história. Ele nem entrou nessa discussão. Ele nem comentou tipo assim: ninguém da sua família vem te ajudar, meu amigo? Ninguém nunca te deu a mão aqui para te jogar nessa piscina para você ser curado? Ele nem entrou nesse assunto. Ele ignorou completamente o assunto, não fazendo nenhum comentário. Sabe, Jesus também ignora a sua resposta quando ele te pergunta algo. Se a sua resposta é para colocar a culpa em alguém, pelo seu limite. Se a sua resposta é para culpar as circunstâncias. Mas ele se compadece das suas limitações. Aleluia. E o mais interessante de tudo, ele tira elas. Quando você ouve essa pergunta de Jesus: quer ser curado? Quando você ouve essa pergunta de Jesus hoje para você aqui: quer sair das suas limitações? Qual vai ser a sua resposta? Só quem entendeu responde, irmãos. Responda para Jesus, irmãos: eu quero, Senhor. Eu quero sair das minhas limitações. Abre a sua boca, fala isso para Ele. Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero ser curado. Eu estou cheio de limitações em várias áreas da minha vida. Na minha vida financeira, no meu casamento, na criação dos meus filhos. Enfim, nesse país, que não é o meu país, mas eu estou aqui hoje, cheio de limitações. Me tira dessas limitações, Senhor. Sabe, a primeira coisa, você tem que ter essa experiência com Jesus, em que Ele te pergunta algo e você o responde.
eu creio que o Senhor pode te tirar e me tirar de qualquer limitações, amém? Sabe, pare de se limitar quando for desafiado a algo em Deus. Quando você for desafiado a algo em Deus, não se limite. Apenas declara: o Senhor é comigo. Eu posso não dar conta. Eu nem forças tenho, nem condições de sabedoria eu tenho para cumprir esse plano. Mas o Senhor é comigo. Sabe, olha para Jesus. Ele mesmo vai te fazer superar suas limitações. Amém? Então a primeira coisa que te limita é você mesmo. Você e as suas definições. Mas eu te convido essa manhã a parar de olhar para você e olhar para aquele que tira todas as suas limitações. Porque é isso que é glorioso. A glória vem dele, é por conta dessas coisas. Você que em si mesmo não consegue, ele te capacita, e aí fica a prova cabal de que foi ele que fez. Sabe? Segundo passo, segunda coisa, as pessoas nos limitam. Como eu disse, nos evangelhos, a maioria do tempo, são as pessoas querendo limitar Jesus. Pessoas te limitam, irmãos. Pessoas limitam você. Mas você não tem que colocar a culpa nelas. Como o paralítico colocou a culpa naqueles que não o ajudavam. Mas as pessoas te definem. E quando elas te definem, elas querem te limitar. Em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Olha que interessante, a gente tem um exemplo aqui de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Resumindo a história aqui, irmãos, olha aqui para mim. Lázaro estava enfermo. Maria mandou chamar Jesus porque ela sabia que Jesus podia curar Lázaro. Jesus se posiciona diante da circunstância. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado. Sabe, eu te convido a se posicionar agora diante da sua limitação. Essa limitação não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado na minha vida. Depois que Jesus recebe então a informação, a Bíblia fala que ele ainda demorou mais 2 dias. Piorou o negócio, né? E deixa eu te contar, ele demora 2 dias e Lázaro morre. Pronto. Limitações em cima de limitações estão acontecendo aqui. Então, Jesus faz um convite para os seus discípulos agora, depois de 2 dias. Vamos lá ver Lázaro? Vamos lá agora na aldeia ver a Lázaro? Qual que foi a resposta dos discípulos, irmãos? E aqui nós estamos falando que as pessoas nos limitam. João capítulo 11, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e o Senhor quer voltar lá? Irmão, se você quer limitar alguém, limita com uma sugestão que ela poderá morrer se ela fizer algo. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, eles quiseram te matar agora há pouco nessa mesma aldeia, e o Senhor quer voltar lá, o Senhor quer morrer? Se eu falar para você que se você fizer algo vai morrer, você não vai fazer aquilo, não é verdade? Você vai pensar 5 vezes antes de fazer aquilo. Acabei de colocar uma limitação na sua vida. Os discípulos apontam para quem? Para pessoas próximas a Jesus. Os discípulos apontam para quem? Para aqueles que estão andando junto com Jesus.
Pessoas que estão junto conosco, muitas vezes, podem nos limitar. Mas não é porque elas querem limitar, irmãos. Mas é porque ela, muitas vezes, quer impedir algo sem que perceba. Olha só que interessante. Jesus caiu na conversa deles, aceitou a limitação, ignorou. Falou, nós vamos. Indo então agora em direção à aldeia, a Bíblia fala que Marta, irmã de Lázaro, ouve que Jesus está chegando. Olha aqui para mim. E ela sai ao encontro de Jesus. Usa o cotovelo aí, irmãos, para as pessoas acordarem. A pregação deve estar ruim demais, mano. Os irmãos estão me limitando, mas não vou aceitar não. Eu vou quebrar os limites aqui em nome de Jesus. Olha só que interessante. Jesus está chegando na aldeia. E Marta vem em direção a Jesus e fala para ele. João capítulo 11, versículo 21. Diz, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha a culpa de novo. A culpa é sua que meu irmão morreu, em outras palavras, Senhor Jesus. A culpa é sua porque esse negócio aconteceu na minha vida. A minha frustração é culpa sua. A minha frustração não é culpa minha, é culpa sua. É por isso que eu estou limitado desse jeito. É porque eu tenho que atender a sua agenda. É porque eu tenho que atender a sua agenda, do seu jeito. A culpa é sua, Senhor Jesus. Se eu tivesse aqui antes, o Senhor teria orado com ele, igual o Senhor orou por um monte de gente, e poderia ter curado ele. Interessante, computações. E aqui, Marta está culpando, não é qualquer pessoa, está culpando o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E Marta foi mais ousada ainda. Além de colocar a culpa em Jesus, ela ainda limitou ele com a geografia. Se o Senhor estivesse aqui. Mas Jesus já não tinha curado uma pessoa de longe antes? Só com a palavra? E ela está limitando ele de novo. Ela está querendo limitar Cristo. Quantas vezes eu e você queremos limitar a Jesus? Como se não bastasse, irmãos. Marta já foi lá e colocou as limitações. E foi embora. Ela vai lá e chama Maria, a outra irmã de Lázaro. E Maria, ao ficar sabendo, sai correndo e vai encontrar com Jesus. Maria é a mesma mulher que derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus ali e ungiu. E com os cabelos limpava os pés. E com as lágrimas que saíam do seu rosto, ela também limpava os pés. E olha só que interessante. Quando Maria, em João capítulo 11, versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Outro veio também para culpar Jesus. E não eram pessoas distantes, irmãos, eram pessoas muito próximas, do círculo íntimo de Jesus. Nós estamos falando dos discípulos, nós estamos falando de Marta e de Maria. Gente que caminhava com Jesus. Gente que Jesus mudou a história. Querendo limitar Jesus. Continuando. Versículo 37. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este também não morresse? Agora não só esses três estão limitando Jesus, colocando a culpa nele, mas agora os judeus que estavam lá no velório de Lázaro, estão falando assim, entre eles, não para Jesus. Esse que curou o cego, abriu os olhos do cego, cuspiu no barro, cuspiu no pó, fez barro, passou nos olhos do cego,
O cego foi lá, limpou os olhos, e ele voltou a enxergar. Esse, que fez esse milagre, esse sinal, esse prodígio, não poderia ter curado o pobre Lázaro? Irmãos, quando você vê um milagre acontecendo na vida de outro, e não na sua, você começa a querer limitar Jesus. Quando você vê um milagre acontecendo na onde você menos espera, e na onde você está esperando não está acontecendo, você quer culpar Jesus. Mas Ele é tão abundante, tão cheio de graça e de verdade, que aquele que faz os olhos dos cegos abrirem, faz Lázaro ressuscitar também. Sabe, os judeus queriam limitar Jesus, o culpando. Os judeus aqui representam as pessoas que nos cercam. Situações que nos cercam. As pessoas que cercavam Jesus não viam que nele não haviam limites. Fala assim comigo: em Jesus não há limites. Fala de novo: em Jesus não há limites. Para piorar, e a cereja do bolo aqui agora, irmãos, as circunstâncias queriam limitar Jesus. Quantas vezes as circunstâncias querem limitar a sua vida? Seja ela de qual ordem for, seja ela de que maneira for. Vamos lá? Lázaro está morto. Pronto. É a pá de cal, né? Aquela expressão. Lázaro está morto. O que pode fazer com alguém morto? Está limitado mesmo, agora acabou. Está morto, cara. Morreu e tem 4 dias, está fedendo, inclusive. Os discípulos olham para a circunstância e falam: Lázaro está morto, Senhor Jesus. O Senhor Jesus olha para Lázaro morto e diz: ele vai ressuscitar. As pessoas olham para a circunstância e falam: Lázaro está morto. Jesus olha para a circunstância e fala: vai ressuscitar. Você olha para a circunstância e fala: está morto. Mas Jesus está falando no seu espírito: vai ressuscitar. Lázaro já está morto, está lá no túmulo. E para piorar, tem uma pedra lá na porta do túmulo. O povo já lacrou, já fechou o túmulo, já está resolvido, já está aceito, está limitado, é isso mesmo, nada vai acontecer, já morreu. O que já morreu na sua vida? O que você fala? Não, isso aqui já foi, já passou. Passou para você, não para ele. E agora, mais uma vez, a irmã de Lázaro diz: Jesus manda tirar a pedra. E a irmã de Lázaro diz o seguinte: Senhor, mas já está fedendo tem 4 dias. Ele morreu em 4 dias e já está fedendo. Jesus vira para ela e fala: se creres, verás a glória de Deus. Não há limites para aquele que crê. Sabe, não há limites para você, meu irmão, minha irmã, se você crê. Não há limites para você e para mim, se nós cremos. Crê na pessoa certa, Cristo. Não há limites. Olha só o que aconteceu então, irmãos. João capítulo 11, versículo 41 ao 44. Tiraram então a pedra. Tirou um limite, amém? Da mesma maneira eu profetizo na sua vida. Tiraram a pedra. Deus está tirando os limites, as limitações. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Irmãos, imagina a cena. Imagina a cena. Quer uma limitação maior do que essa? Alguém morto. Não acabou de morrer não. 4 dias, fedendo. E Jesus vai lá e rompe com os limites, com as limitações. Sabe?
Aquilo que está morto na sua vida, fedendo há 4 dias, que são limites que você não que você já até desistiu de superá-los. Em Deus, Jesus ressuscita agora e tira toda a limitação. Aquela história que você não dá conta disso, você não dá conta daquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu sou limitado. É mesmo, querido, mas existe alguém que tira suas limitações. Sabe, glória a Deus. A morte não limita Jesus. As pessoas, elas não limitam Jesus. As circunstâncias não limitam Jesus. A culpa não limita Jesus. Sabe? A culpa não limita Jesus. Vamos parar, hoje mesmo, de limitar Cristo. Tem mais um exemplo. Eu tenho mais 5 minutos com os irmãos? Mais 10? Aleluia. Aí eu peço 5, os irmãos me dão 10. Isso é graça demais. Vou contar a história rápida aqui, ilustrar rápido. Está escrito na palavra de Deus. Certa vez, Jesus estava lá curando as pessoas. E chegou uma mulher, que a Bíblia chama ela de Cirofenícia. Era de uma região, ela era grega, ela não era judia. E ela pediu para que Jesus curasse a filha dela. Jesus vira para ela e põe uma limitação. Epa! Irmãos, se você tem um problema na empresa, um limite na empresa e precisa superar ele, você vai lá e fala com o chefe. É ou não é? Se o chefe concordar, o limite foi superado. Aleluia. Mas se o chefe não concordar, permanece o limite. Só que, outro exemplo, você está num restaurante. No restaurante você tem um problema lá com o seu prato. Você quer resolver esse problema. Você chama o garçom. O garçom não resolve, você vai chamar quem? O gerente. Se o dono está no restaurante também, você manda chamar o dono. Até resolver o problema, é ou não é? Isso acontece comigo. Interessante. Depois que você fala com o dono, e o dono fala, não tem jeito, é isso mesmo? Como é que você fica? Acabou. Estou limitado mesmo. Mas interessante, que a mulher, que não era judia, chega em Jesus e fala, Senhor, cura aqui a minha filha. Cura aqui agora. Jesus vira para ela e fala, não é bom que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Uau! Você está no restaurante, e aí você está pedindo outro prato, porque aquele veio com algum problema. E aí você já falou com o garçom, você já falou com o gerente, você já falou com o dono agora. E o dono pega e fala, não é bom que eu te dê outro prato, que é para o meu filho, que é a comida dos meus filhos. Não é bom que eu pegue o meu prato, que eu vou dar para os cachorros e te dê. Aleluia. Não é bom que a comida que eu vou servir os meus filhos, eu dê para os cachorrinhos. Chamou a mulher de quê, irmãos? Jesus chamou a mulher de cachorrinha. Escandaliza não, irmãos. Jesus acabou de pôr um limite para ela. Sabe, muitas vezes eu e você vamos ser limitados pelo próprio Deus. O que vai nos tirar dos limites e das limitações é a sua fé. Sabe, Jesus ele tem um senso de humor. Você quer ser curado, paralítico? Você quer ser curado? Claro, é óbvio que ele quer. Mas o que ele está esperando do paralítico? Reação em fé. O que Jesus está esperando de você? Reação em fé. Você quer comer, meu filho? Mas não é bom que você coma. Aliás, não é bom que eu dê a comida que é para essas pessoas aqui, porque eles vão ficar sem. Não é bom que eu dê essa comida que é para essas pessoas aqui, para os cachorrinhos. Limites. O próprio Deus pôs limite aqui agora.
Agora vai falar com quem, irmãos? A mulher falou com Jesus. Jesus falou, não, é um limite aqui. Vai falar com quem agora? Acabou. Estou limitado. Mas ela volta e fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Mexeu com Jesus agora, irmãos. Aí tem fé. Naquele momento, Jesus falou, está curada sua filha. O seu limite foi traspassado. O seu limite foi superado. O seu limite foi ultrapassado. Sabe, o que tem te limitado nesses dias? Vamos ficar de pé? Pessoal do louvor. O que tem te limitado nesses dias, irmãos? O país que você mora? A distância da família? Seu casamento? Seus filhos? Sua vida financeira? Seus recursos? O que tem te limitado nesses dias? Alguns estão olhando muito para o limite. E Jesus já está perguntando, quer ser curado? Quer sair do limite? Outros, Jesus já declarou, vai ressuscitar. Amém. Mas ainda você está lá, Senhor, se eu tivesse aqui não tinha acontecido isso. Há outros, Jesus está falando, não é bom que eu tire o pão dos filhos e dê os cachorrinhos. Mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não há limites, irmãos. Não há limites para aquele que crê. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Jesus reconhece, para o homem tem limites, mas para Deus, não. Amém. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Sabe, coloca os seus olhos agora no lugar certo. Tira os seus olhos das pessoas e para de culpar as pessoas. Tira os seus olhos de você mesmo e para de pôr limites para você mesmo. Tira os seus olhos das circunstâncias e para de colocar limites através das circunstâncias. Coloca os seus olhos no Senhor agora. Sabe, eu te convido nessa manhã a colocar os seus olhos em Cristo. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Perceba o Espírito Santo te perguntando nessa manhã: quer sair desse limite? Quer sair desse limite? Se você quer sair desse limite, vem aqui à frente agora. Nós queremos orar por você. Se você quer sair desse limite, vem aqui para frente agora. Nós queremos representar Cristo na sua vida nesse momento. Se você quer sair desse limite, se é enfermidade, se é financeiro, se é emocional, nós queremos orar por você nessa manhã. Perceba o Espírito Santo te perguntando nessa manhã: você quer sair nesse limite? Você quer ser curado? Responda ao Senhor agora. Fala: Senhor, eu quero. Eu não quero mais viver nas minhas limitações. Eu olho para o Senhor porque Tu podes. Todas as coisas o Senhor pode. Todas as coisas o Senhor pode. Fala isso, todas as coisas o Senhor pode. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em Ti, tudo é possível. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, venha em meu favor,
sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não se esqueceu.